Olá! Como vocês já devem ter me visto em aulas anteriores, meu nome é Bárbara e hoje nós vamos dar continuidade na aula passada. Nós vamos trabalhar ainda o texto dissertativo falando nos elementos que a gente deve evitar ou até mesmo acrescentar para que o texto tenha uma boa construção sintática. Que elementos eu devo evitar numa dissertação? Quando a gente coloca o título no texto, a gente não pontua, não se coloca ponto final, ponto de exclamação, nós deixamos o título e seguimos o texto. Ao terminar, a gente não assina o texto, não coloca fim, a gente simplesmente pontua o último parágrafo e ainda assim o texto vai ser uma obra-prima. Além disso, as palavras que a gente utiliza na construção do texto são preferencialmente as de língua portuguesa. A gente deve procurar evitar de usar palavras da língua inglesa ou qualquer outro estrangeirismo. Não usar os chavões, os provérbios, frases feitas, tá? E também procurar não fazer questionamentos no texto, até porque o texto ele deve informar, ele vai argumentar sobre um tema. Evitar a repetição de palavras, porque isso acaba empobrecendo o texto. Nós temos os sinônimos, que são palavras parecidas, que têm o mesmo significado e a gente pode utilizar deles. As palavras têm muitos sinônimos e a gente deve utilizar. Se eu não conheço o sinônimo, eu vou pesquisar, vou procurar no dicionário, até mesmo a internet, né? Nós temos o celular em mãos, a internet está aí, está disponível para nos ajudar. Então nós temos esses recursos e a gente deve utilizar esses recursos em favor do nosso conhecimento, em favor até mesmo da sala de aula. A emoção, nós não devemos perpassar a nossa emoção. Todo e qualquer texto que a gente vai escrever, nós devemos ser imparciais. Se eu tenho dificuldade de colocar o meu conhecimento e não perpassar a emoção, uma dica é a gente não usar o eu, a primeira pessoa do singular. Preferencialmente utilizar a terceira ou a primeira do plural, porque o momento em que eu coloco eu, o texto se torna mais particular, eu vou falar do meu conhecimento. Então eu acabo sem querer perpassando a minha emoção, mostrando, né, o meu empenho, somente o meu empenho sobre aquele texto. Além disso, evitar abreviar as palavras. Hoje a gente tem o WhatsApp, a gente tem o Facebook, e quando vai escrever, simplifica as palavras. Mas o trabalho que eu vou entregar na escola, o que eu vou escrever no meu caderno, a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que procurar escrever as palavras, por isso que a gente está sempre chamando a atenção. Vamos escrever corretamente, né? Embora eu saiba que o que, a letra Q, tem o significado da palavra que, mas eu não devo fazer isso no meu texto. Porque o texto ele é uma escrita mais formal, então a gente tem que ter esse cuidado. Quais são os exemplos? Aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos de termos que a gente pode utilizar no texto e tornar ele mais rico. Por exemplo, para acrescentarmos ideias, nós temos termos como além disto, outro fato, outro ponto que se pode fazer alusão é o fato de. Nós temos vários termos que nos ajudam a construir um bom texto, a dar uma estrutura melhor para o meu parágrafo. Aqui nós temos um exemplo, utilizamos o contudo, já que, mas que, além de. São pequenos exemplos que tornam o meu texto rico e eu consigo transmitir a ideia para o meu leitor, que eu não conheço. Para se estabelecer referência. Todo texto, a gente deve estabelecer referência entre um parágrafo e outro.
entre uma frase e outra. E há elementos que fazem esse contato, que fazem esta conexão. Nós temos o tudo isso, esses fatores, dessa maneira, desse modo. Lembrando que aqui eu trago alguns exemplos, nós temos outros, mas esses exemplos já mostram que a gente pode fazer uma referência, são pequenas palavras, mas que fazem a diferença no texto. Aqui nós temos o desse modo, isso, um aspecto muito importante, eu já venho falando no texto de alguma ideia e eu continuo ela utilizando de outras formas. Jamais utilizar coisas, essas coisas. Não, eu vou colocar esses fatores, essas questões, esses itens. Né? Nós temos outros sinônimos que substituem o termo coisas. Nós podemos tornar o texto rico usando esses outros sinônimos aqui. Ó, além de ser influenciada pela alimentação, a cárie também ajuda por fatores genéticos. Então, nós temos um sinônimo que pode substituir um outro termo. Para se passar a um novo enfoque no texto, para mim dar continuidade no texto, há também outras palavras que ajudam, quanto a, referentemente, em relação a. São palavras que dão continuidade ao texto, mas eu posso passar para um outro enfoque, sem fugir do tema. Tá? Passar para um novo enfoque não é trocar o tema no texto. A gente vai dar continuidade, mas com outras palavras. E a conclusão? A conclusão, como a gente já viu na outra aula, é a retomada de tudo aquilo que a gente já escreveu anteriormente. É a retomada da introdução, é a retomada do desenvolvimento, é o momento em que eu retomo e confirmo aquilo que eu falei antes. Então, para dar introdução, né, no meu parágrafo conclusivo, nós utilizamos o por isso, assim o essencial é que, chega-se então à conclusão de que, portanto, todos esses termos, eles indicam a conclusão, indicam o parágrafo de conclusão do texto. Há também outros termos em geral que a gente pode utilizar no decorrer do texto. Nós temos é imprescindível, essencial é que, é evidente que, a verdade é que. Todos esses termos a gente pode utilizar no decorrer do texto. Lembrando, são exemplos que eu trago para vocês, a gente pode utilizar outros, mas ajuda na hora da construção, porque é um texto dissertativo, então é um texto sobre a minha pesquisa, que eu vou trazer o meu conhecimento, e esses termos, eles ajudam na hora da construção do texto. E para estabelecer consequência? Em consequências, isso implica, daí decorre que, todos esses termos aqui estabelecem uma relação de consequência. Oposição. Apesar de tudo, o mas, o no entanto, o porém, são ideias contrárias que indicam contrariedade. E alguns verbos que a gente pode utilizar que tornam o texto mais rico, ajudam na construção do texto. Ainda lembro que são exemplos, né? Não estou dizendo que vocês devam usar esses aqui, mas são exemplos que vão ajudá-los na construção. Justificar, solucionar, comprometer, questionar, considerar. São alguns exemplos de verbos que ajudam no texto também. Substantivos que expõem as ideias, possibilidade, perspectiva, metas, causas, consequências, processo. São substantivos também muito utilizados nas construções de texto.
E os adjetivos? Nós temos favorável, compatível, facilitador, básico. São adjetivos que marcam presença em muitos textos, que ajudam na construção do texto, né, que mostram o nosso conhecimento acerca daquele assunto. Aqui eu trago para vocês um exemplo, tá? Nós não vamos ler o texto, mas eu mostro para vocês aqui alguns elementos que ajudam. Ó. Nós temos não apenas, então, porque, geralmente. Então aqui nós temos a introdução, tá? Aqui o desenvolvimento. No desenvolvimento nós utilizamos 2 parágrafos e este é continuação deste. E para dar entrada ao parágrafo a gente utiliza um aspecto muito importante. É um dos elementos que eu trouxe para vocês nos slides anteriores. E aqui a conclusão. Nós introduzimos a conclusão através deste elemento. Chegamos, então, à conclusão de que? Tá? Então, eu sei que aqui é a introdução, eu sei que é o desenvolvimento e eu sei que é a conclusão através desses elementos que introduzem o parágrafo. Tá? São parágrafos diferentes, mas que dão a estrutura do meu texto. Um detalhe importante é que o nosso texto, como eu disse na aula anterior, ele deve estar na norma culta. Ou seja, eu não posso escrever o texto da mesma forma que eu escrevo no WhatsApp, que eu escrevo no Facebook, que eu converso com alguém, né? É um texto mais formal, então eu devo ter cuidado ao escrevê-lo. Eu não sei quem vai ler o texto, então talvez a pessoa não entenda. Se eu botar só um que, se no lugar do porquê eu colocar um PQ, a gente tem que ter esse cuidado. Ele deve ser uma estrutura dissertativa, argumentativa. Eu costumo dizer que é uma redação, tá? É uma redação, só que exige pesquisa. É diferente dar um tema corriqueiro, como por exemplo falar da amizade, e ali a amizade a gente conhece, a gente tem domínio daquele assunto. Mas a dissertação que a gente pede em sala de aula exige pesquisa. Eu tenho que prestar atenção na aula, eu vou pesquisar num livro, eu vou pesquisar na internet para depois escrever. Deve ter no mínimo 15 e no máximo 30 linhas, tá? E toda dissertação deve haver título. Eu não posso simplesmente escrever o tema sem dar o título. Tá? Então a minha sugestão aqui é que se eu não sei o título que eu vou dar, eu vou escrever o texto. Quando a gente lê o texto, a gente tem uma ideia do que está falando e consegue colocar o nome no texto. Tá? E na próxima aula, eu vou convidá-los a assistir, que na próxima aula eu vou trazer o tema da redação. Tá? Nós vamos escrever essa dissertação em casa a partir do tema que vai ser trabalhado aqui. Eu aguardo vocês.